quero convidar aqui ao palco o professor Vladimir Safatli. Obrigado, Vladimir. Muito bem, a nossa dinâmica é uma dinâmica de diálogo, de fato. Nós vamos trazer algumas questões aqui. E hoje, conversando com a Renata me disse, eu vou para lá dialogar sobre a temática dos afetos, dos algoritmos e das colisões. Ela que é a nossa coordenadora do Comitê Gestor da Internet, que é assessora especial da ministra Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, e que tem um doutorado em comunicação pela Universidade de São Paulo, com uma tese que dialoga também com temas que são muito caros aqui nesta noite, também o professor Vladimir Safatli. Eu queria inicialmente agradecer também ao nosso fórum por abrir esse espaço, e especialmente porque me parece absolutamente oportuno que tratemos questões também que estão nesse entorno do debate sobre as tecnologias, sobre a governança da internet, e a partir de alguém que é, eu diria, rigorosamente a personificação de um intelectual público. Aquela figura que, a partir da sua área de especialidade, do seu pensamento crítico, se endereça à sociedade no sentido de uma atuação firme, de um papel ativo enquanto interlocutor, enquanto pensador, enquanto um mediador, mas também um provocador de temas que nem sempre estão na superfície desses debates. O professor Vladimir Safatli é filósofo, músico, psicanalista, aliás, com várias obras musicais também já produzidas e com um conjunto imenso de publicações. O Vladimir, que já esteve aqui em Salvador também, tem uma atuação política bastante expressiva, mas eu queria destacar aqui alguns aspectos importantes da sua trajetória. O Vladimir é professor do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo e também professor visitante de diversas universidades. A Universidade de Paris 8, por exemplo, Paris 2, na Universidade de Louvain, na Bélgica, promoveu diversos seminários no Colégio Internacional de Filosofia, em Paris, uma renomada escola de grandes intelectuais e pensadores. É um dos coordenadores da International Society of Psychoanalysis and Philosophy e do Laboratório de Pesquisa em Teoria Social, Filosofia e Psicanálise. Como eu disse, Vladimir também tem uma forte atuação política, para além dos debates públicos. Eu lembro, por exemplo, dos momentos em que o Vladimir participou do próprio Ocupa Sampa, do Ocupa Salvador, dialogando também com os participantes dessas manifestações e, portanto, a sua atuação sempre esteve em sintonia com as problematizações da sociedade brasileira e também com seu olhar bastante singular sobre as sociedades. E a provocação que nós trouxemos hoje à noite foi exatamente discutir esse contexto mais agudo das redes, onde temos aí, talvez, um ambiente em que os próprios afetos se mostrem também em colisões, estejam numa rota de fricções, o que é absolutamente natural numa rede diversa, ampla e complexa, uma rede que se constitui a partir de uma militância tecnológica na década de 1970, que adquire, na metade da década de 1990, uma dimensão comercial que representou, em boa medida, os desejos de um projeto neoliberal, que se mostrou também altamente eficiente nos anos seguintes, e que chega ao limite nesse momento em que, quando discutimos as relações dessas grandes companhias com o campo da cultura, com o campo da política, empresas que mais do que nunca se mostram hoje hegemônicas, não apenas do ponto de vista
do seu objeto de atuação, do seu objeto político, tecnológico, mas na própria ideia de uma esfera política esfera política ampliada. O próprio Habermas, quando pensava a esfera pública, sugeria a constituição de um espaço entre o Estado e a sociedade, espaço esse que seria autônomo, mas constituído também a partir de peças, de elementos emergentes do próprio debate público. E o que temos visto hoje nas redes é exatamente essa transversalidade, mas também os atravessamentos desse debate público, em que os afetos, os sujeitos, estão diante de novas experiências subjetivas. E, nesse sentido, eu queria já passar a palavra para o Vladimir Safatli, e em seguida também teremos uma intervenção da Renata, para situar um pouco dois livros que recentemente tratam de questões que tangenciam esse debate. O próprio Circuito dos Afetos, Corpos Políticos, Desamparo e o Fim do Indivíduo, onde o Safatli sugere uma mudança nesse foco do indivíduo para essa dinâmica dos afetos que são constituídas hoje de diversas maneiras. E o próprio livro, o Alfabeto das Colisões, que é constituído de 24 textos, em que o Safatli busca problematizar e desestabilizar também determinados conceitos que graçam na sociedade. É uma breve introdução, um breve início de diálogo, Safatli. Eu quero agradecer muito a sua disponibilidade de vir aqui ao nosso Comitê Gestor da Internet, ao nosso Fórum da Internet no Brasil, para esse diálogo aqui com os participantes e também com a Renata. Muito obrigado. Ok, então, inicialmente, eu também gostaria de agradecer muito a possibilidade desse debate, com a Renata, com o Messias, com vocês, e também queria saudar o fato desse fórum ser um fórum aberto, uma discussão interdisciplinar, já que a gente está tratando aqui não só de questões vinculadas à tecnologia, não só de questões vinculadas à informação, não só de questões econômicas vinculadas à consolidação de alguns oligopólios e monopólios da comunicação, mas também são questões que afetam profundamente a sociedade, a vida social, as subjetividades. Então, são questões que dizem respeito, de uma maneira ou de outra, a todas as pessoas, né? Então, essa perspectiva de abertura, ela é fundamental para que a gente possa criar um espaço de tensionamento, de reflexão, que possa nos ajudar a configurar melhor os problemas e os desafios que nos esperam, né? Eu começaria dizendo o seguinte: bem, como vocês sabem, eu não sou um especialista em comunicação de massa, né? Embora, claro, isso me interesse de uma maneira ou de outra, inclusive dentro do trabalho que eu faço, porque afinal de contas, os sujeitos todos são afetados pela linguagem, né? E essa linguagem não é uma estrutura absolutamente que paira sobre as cabeças, ela é um dispositivo material, ou seja, ela tem instituições, tem meios, tem formas de reprodução, e essas formas de reprodução, elas também estão inseridas em outras dinâmicas econômicas, políticas das nossas vidas. Então, tudo isso, de uma maneira ou de outra, é sentido nos sujeitos, é sentido nos seus desejos, nos seus corpos, na sua maneira, então, de se relacionar a si mesmo. Esse ponto me interessa profundamente, né? Então, eu gostaria simplesmente de começar dizendo que você mesmo fez uma pequena introdução, lembrando como todas essas discussões que hoje nós desenvolvemos a respeito de redes sociais, ela não nasce como uma questão vinculada à mercantilização e economia, ela é, antes de mais nada, um tipo de experimento social, no sentido mais forte do termo. Eu queria lembrar, de fato, eu lembraria muito claramente de como, em um dado momento, essa nova configuração da comunicação que nós vemos atualmente, ela foi vendida como um aprofundamento da nossa vida democrática e com uma pluralização, certo, irreversível das nossas formas de linguagem de comunicação. E eu faço questão de começar por aí, porque nós estamos em outro momento desse processo, certo? E não é possível ver isso sem uma certa ironia, no final das contas,
porque nós vimos como essas dinâmicas, elas efetivamente se deram. Eu lembraria, como vocês todos também sabem, quer dizer, como foi nos vendido a ideia de que a partir de agora nós não teríamos mais receptores passivos, nós teríamos, na verdade, produtores de conteúdo pluralizado, multiplicado, quer dizer, cada pessoa que acessa também é um produtor de conteúdo, que traz suas experiências, que traz suas vivências, né, que traz a sua linguagem, né, criando então uma grande ágora, digamos assim, descontrolada no melhor sentido, né, porque não teria instâncias globais de controle, marcada por uma nova experiência de liberdade de expressão. Daí, então, essa ideia de um aprofundamento da vida democrática. A gente sairia desse horizonte dos grandes broadcasting, né? Quer dizer, sei lá, as televisões que têm 9, 6, 7 grandes famílias que vão definindo todos os nossos conteúdos, para um espaço onde, enfim, a sociedade ela se transladaria. A sociedade, ela praticamente, ela encontraria uma segunda versão de si mesma, certo? Com todas as suas tensões, todos os seus conflitos, sem nenhuma mediação nesse sentido. E é claro, tudo isso nos levou a uma situação muito diferente daquilo que foi efetivamente prometido. Quer dizer, nós acordamos num dia com a comunicação global comandada por 4 pessoas, num processo de monopolização que nós nunca havíamos visto antes. Claro que os sistemas de comunicação sempre foram monopólios, mas em larga medida eles obedeciam aos monopólios nacionais, claro que com seus sistemas de associação, com seus monopólios locais, quer dizer, que eles configuravam as estruturas locais de poder. Tudo isso a gente sabe, a gente conhece muito bem a tensão que isso produzia, mas nada nesta escala atual. Nada numa escala como essa, e eu não falo simplesmente, eu queria trazer uma dimensão do problema que não é a mais visível, digamos assim. Eu não falo simplesmente do fato de que, bem, com essa estrutura monopolista, você deu permissão a praticamente 4 pessoas que elas interfiram de uma maneira profunda em todos os embates políticos e sociais que estão dispersos, praticamente estão dispersos no mundo. Você pode intervir numa eleição na Alemanha, você pode intervir numa eleição na Romênia, você pode intervir sobre alguns sistemas de leis na Inglaterra, na Bolívia, ou seja, você criou uma arena de intervenção global profundamente monopolista. Então, é muito interessante que nós acreditávamos que nós podíamos entrar dentro desse dispositivo com os nossos embates políticos. Nós transpusemos boa parte das nossas ações políticas para dentro deste universo, esquecendo que a gente estava falando de um universo profundamente monopolizado, com todas as consequências que isso produz. E não só profundamente monopolizado, mas profundamente convergente. Esse também é um outro elemento que eu acho importante dizer, desculpem falar, talvez muitos de vocês achem isso um certo arcaísmo, né? Mas lembrar dessas ideias iniciais lá da Escola de Frankfurt, dos anos 50 e 60, quando eles desenvolveram esse conceito de indústria cultural, que eu sei que muitas pessoas hoje teriam várias críticas, mas eu insistiria, tinha uma ideia importante dentro desse conceito, que era a ideia de nós entrávamos num sistema cada vez mais convergente, ou seja, de remediações em remediações, ou seja, que faria com que você tenderia a ter uma espécie de estereotipia do nosso universo da linguagem. E aqui que eu queria entrar, efetivamente. Porque tem um dado que eu acho muito interessante sobre a história das redes sociais, principalmente. Todos vocês sabem disso melhor do que eu. Essas redes, elas começam como espaços de exposição de intimidade. Ou seja, nós vamos então estabelecer redes de amizade, vamos tentar estabelecer, expor espaços, dimensões da nossa intimidade, através de uma comunicação que não seja uma comunicação de corpo a corpo, mas um outro tipo de comunicação. Ou seja, elas começam através da reconstrução do espaço da intimidade e da circulação da intimidade. E elas terminam efetivamente permitindo
com que campos que anteriormente não eram campos imediatos de extração de valor, se tornem em campos monetizados, campos, espaços da nossa vida, que aparentemente eram refratários à lógica econômica, que eram refratários a uma lógica, digamos, da produção e do trabalho, se tornam espaços de produção e do trabalho, né? Fazendo com que, efetivamente, a ideia de uma linguagem econômica que organiza a vida social, ela consiga se aprofundar num nível até então impensável. Então, ou seja, não estou aqui fazendo simplesmente a defesa da necessidade de uma distinção clássica entre vida pública e vida privada, mas eu queria lembrar a vocês, por exemplo, no liberalismo clássico, essa distinção ela existia, entre outras coisas, para admitir que as sociedades elas deveriam ter pelo menos dois tipos de linguagem distintas, né? Você tem a linguagem da produção das mercadorias. Peguem, por exemplo, o caso do Adam Smith, né? O Adam Smith, quando ele vai escrever Riquezas das Nações, ele escreve de uma forma tal que, se vocês pegarem um outro texto clássico dele, Teoria dos Sentimentos Morais, parece que são dois autores, porque são duas linguagens da vida social. Os sentimentos morais, eles têm a empatia como um elemento fundamental, que não é um eixo da produção econômica. Então, ou seja, era a ideia de que a sociedade era atravessada por uma certa multiplicidade de linguagens. O que nós conseguimos fazer foi quebrar esse princípio e fazer com que a sociedade toda ela convergisse a partir da generalização de uma forma só de linguagem. Uma forma só de linguagem que é adaptada, profundamente adaptada a um certo tempo, a uma certa ideia de tempo, a uma certa ideia de circulação, a uma certa ideia de exposição, a uma certa ideia de espaço, a uma certa ideia de convergência, que tem efetivamente uma proximidade enorme, ou seja, que é uma consequência fundamental da generalização da lógica do capital para todos os espaços. É claro que isso traria consequências para a estrutura das subjetividades, porque você vai criando um tipo de subjetividade que conhece uma linguagem só, com um tempo só, com uma só estrutura de impacto, de velocidade, de espetáculo, que ela é utilizada por todos os espaços. No espaço da vida privada, no espaço da ação política, no espaço do entretenimento, certo? Isso criando, então, um certo tipo de porosidade que faz com que, inclusive, os sujeitos eles vão perdendo a capacidade de saber lidar com esses setores, essas dimensões da experiência social que não se encaixam nessa linguagem, que não encontram lugar nesse tempo, que não encontram lugar nesse modelo de espetáculo, que não encontram lugar nesse modelo de visibilidade, que não encontram lugar nesse espaço de percepção. E aqui eu insistiria no seguinte: as sociedades, elas não são só sistemas de normas, de regras e de leis. As sociedades são principalmente circuitos de afetos. Isso significa o quê? Significa que o que eu sou capaz de perceber e não perceber, o que eu sou capaz de sentir e não sentir, o que eu sou capaz de ver e de não ver, não é simplesmente uma questão vinculada à minha configuração individual, é uma questão política central. Uma questão política central por quê? Porque ela é resultado de uma ação política, né? A percepção, a visibilidade, a sensibilidade, certo? Elas não são condições transcendentais de experiência, elas são frutos de instituições sociais e de processos históricos encarnados e que se modificam claramente, né? Então, eu diria, nesse sentido, seria abstração não perceber como essas novas configurações, não só da comunicação, mas dos processos produtivos, dos processos de extração de valor do trabalho, certo? Dessa transformação efetiva da lógica do trabalho como uma lógica que vai reordenando os meandros da vida privada, no sentido mais forte do termo. Ela traz consequências profundas para a nossa sociedade e desafios enormes para a nossa sociedade. Eu acho que isso implica todo e qualquer pesquisador, todo e qualquer teórico, todo e qualquer sujeito que se preocupa com, digamos, com as dinâmicas possíveis de emancipação na nossa contemporaneidade, certo? E acho que isso estabelece uma espécie de ponto de partida central
para essas reflexões daqui para frente, né? Alô? Alô? Opa. Bom, primeiro, boa noite a todos e todas. Eu queria, em nome do Comitê Gestor da Internet, agradecer a sua presença aqui, Vladimir, e a sua disponibilidade de fazer esse diálogo com esse espaço multissetorial que a gente constrói no Fórum da Internet do Brasil, e que eu acho que, de alguma maneira, não é que inova, nem que quebra uma rotina do nosso debate, mas ele traz, talvez, uma dimensão mais subjetiva do debate que a gente acaba fazendo nos nossos painéis, né, que são muito voltados para os debates específicos da regulação, da dimensão da inteligência artificial, o papel e o impacto disso na infância e adolescência, tantos outros temas que a gente traz, e aqui talvez a gente, com a presença de um filósofo, né, a gente traz aqui uma reflexão um pouco mais aprofundada. E eu queria, assim, para contribuir um pouco com a discussão e talvez fazer uma provocação até para estabelecer o diálogo com você, dizer que no seu último livro, né, O Alfabeto das Colisões, você trata de várias dimensões, mas logo no início do livro você fala das dificuldades, para não dizer das crises, dos modos, você usa exatamente esse termo, né, dos modos de ação social e deliberação. E eu acho que esse debate que a gente faz sobre o papel dos novos mecanismos de sociabilidade e os novos mecanismos de comunicação que se estabelecem a partir do surgimento das Big Techs, elas, de fato, elas trazem uma mudança de paradigma para a forma como as pessoas constroem, né, ou definem suas crenças, que levam as atitudes e as ações sociais, culturais e, principalmente, as decisões políticas, né? Porque esses padrões de interação determinados pelo modelo de negócio dessas plataformas, eles impõem uma nova arquitetura e um novo design da interação social. E essa nova arquitetura e esse novo design, que, como você diz, se baseia, entre muitas outras coisas, né, na exposição da intimidade, mas também na colocação do eu como um fator determinante. No seu livro você fala muito do papel do eu, e o neoliberalismo e essas plataformas radicalizaram profundamente o individualismo dentro desses ambientes digitais, né? Eu acho que o grande desafio que nós temos é pensar como esse novo modelo de design, baseado na economia de dados, no perfilamento, no direcionamento de conteúdos, que tem como estratégia a captura da atenção, fizeram com que a tradição do debate público, que antes era pautado por uma razão argumentativa, baseada em pretensões de validade, como dizia Habermas, né? Como isso dá lugar para uma produção de conteúdos e um diálogo que passa necessariamente pela mobilização das emoções de uma forma persuasiva para atingir objetivos políticos e econômicos. Porque o design estabelecido nessas plataformas mobilizam a nossa atenção, principalmente através do sequestro cognitivo daqueles conteúdos de caráter moral e emocional que chamam a atenção de uma maneira mais proeminente num determinado espaço de tempo. E os conteúdos que se seguem de forma frenética nas timelines, então a gente tem uma fissura da possibilidade do pensamento, e o pensamento, para gerar conhecimento, precisa estar circunstanciado dentro de um espaço temporal. Quando você reage aos conteúdos de forma dinâmica e por segundos, você perde a capacidade de reflexão sobre aquele conteúdo. Você apenas reage por um estímulo afetivo. Geralmente a gente usa a palavra afeto de uma perspectiva mais positiva, né, dos afetos, mas principalmente pelo caráter moral e emocional, que desperta basicamente
e há estudos, enfim, no meu doutorado eu mostro isso, que são os conteúdos que despertam principalmente medo e ódio, essas emoções mais negativas, que são os que mais viralizam e mobilizam a atenção das pessoas. E a gente acaba formando opiniões e agindo na esfera pública fragmentada por um modelo de negócios que nos confina em bolhas, muitas vezes de identificação, ou quando você se reconhece dentro de um sistema de comunidade que tem um líder que define de uma maneira mais simplista aquilo que você deve pensar ou não dentro desse ambiente de negócios. E isso nos leva a uma situação em que é esse tipo de conteúdo que, historicamente, na verdade, nada disso é completamente novo. Se nós voltarmos à década de 40, à década de 30, foi assim que o nazismo floresceu como discurso político e prática política, utilizando, na época, principalmente o rádio, como um suporte de comunicação, né? E é por isso que a extrema-direita tem tanta, dentre outros motivos, mas tem tanta... usa de uma maneira tão mais impactante as redes sociais para construir a sua base política e econômica. E aí, a minha questão, talvez para o nosso diálogo, essa mudança na maneira como a gente hoje determina a comunicação do debate público, onde a gente perde espaço da razão argumentativa e fica apenas no debate daquele conteúdo de caráter moral e emocional que te desperta uma reação sem o pensamento, isso gera uma crise do pensamento, como você coloca no seu livro. Qual seria, na sua visão, né, medidas para que a gente pudesse superar essa crise do pensamento, que hoje é determinada de uma forma impositiva por esse design, por essa arquitetura e por esse modelo de negócios que nos aliena completamente enquanto seres políticos e sociais? Bom, Renata, obrigado pela tua questão, também pelas elaborações que você trouxe. Acho que tem muita coisa muito importante no que você falou. Eu talvez começaria tentando esclarecer um pouco minha posição a respeito desse horizonte que você desenhou tão bem. O primeiro deles é o seguinte: eu tenho uma dificuldade enorme em entender efetivamente o que o Habermas tinha em vista quando ele falava em esfera pública, porque eu acho que isso é simplesmente uma produção completamente ilusória, porque isso nunca existiu dessa forma, né? Eu acho que há um equívoco que ele fez, que é basicamente o seguinte: imaginar que você teria algum horizonte regulador onde a possibilidade, então, da resolução de conflitos através da identificação do melhor argumento, ela estaria presente, e qualquer tipo de distorção dessa comunicação, distorções patológicas da comunicação, poderia ser, digamos, efetivamente deslocada, individualizada. Eu lembraria que não há nenhum processo histórico concreto que tenha funcionado dessa maneira. Na mudança estrutural da esfera pública, ele chega a falar, por exemplo, desses espaços que vão se desdobrando na Inglaterra liberal do século XIX, ou seja, o mesmo país que, ao mesmo tempo que dava esses espaços de fala para certos falantes, certo? Segregava radicalmente outros dentro de processos coloniais. Ou seja, o que eu quero insistir é o seguinte: essa esfera pública, para funcionar, é importante a gente perguntar o que ela não vê, o que ela segrega, quem ela cala, quem não fala. E não adianta a gente falar, não, mas veja, existe um processo a partir das lutas sociais que vai ampliando cada vez mais, universalizando cada vez mais os direitos de fala. Eu acho que isto não funciona desta maneira, e nunca funciona dessa maneira. Até porque nós sabemos, ao contrário, a reiteração contínua de setores que são cada vez mais silenciados, dessensibilizados na sua presença. Bem, Habermas é o mesmo que fala da esfera pública, é o mesmo que o ano passado assinou um texto absolutamente medonho, colocando em xeque, acusando moralmente aqueles que falavam de um genocídio na Palestina, dizendo que havia uma obrigação moral
da sustentação de um Estado, o Estado de Israel. Eu não sei de onde ele tirou a ideia de uma obrigação moral que nós teríamos para qualquer Estado que seja, certo? Quer dizer, por qualquer, a não ser se você pensa que os problemas globais devem ser espaço para você espiar questões locais vinculadas bem à história da Alemanha enquanto tal. Aí é uma outra questão, mas eu só insistiria, isso para mim não é um elemento à parte, isso é só uma contradição que explicita efetivamente um problema de pensamento, no sentido mais forte do termo. Então, partindo daí, eu tenderia a dizer mais ou menos o seguinte: eu talvez não descrevesse nosso processo social como um processo onde a gente vai saindo de um horizonte onde a democracia poderia se assentar em bases de argumentação racional para ir em direção a um inflacionamento do emotivismo, do jogo das emoções como elemento constituinte da formação da crença, da formação da opinião, entre tantas outras coisas. Até porque eu acho que talvez isso tenha como um pressuposto uma espécie de visão ontológica entre razão e emoção, na qual eu não me reconheço, né? Eu seria mais pascaliano nesse sentido, de falar, bem, mas o coração tem essas razões que até a razão desconhece. Ou seja, você tem, os afetos, eles são uma forma de julgamento, são uma forma racional de julgamento, eles não são uma dimensão da irracionalidade. Eu diria muito mais, porque o que significa o afeto? O afeto significa que nós estamos falando de sujeitos que são afetados como um elemento constituinte da sua própria existência. Eles são afetados pelos seus corpos, então estão dentro desse processo de interação social corporificados, certo? Eles não estão simplesmente numa dimensão eminentemente só linguística, eles estão numa dimensão linguístico-sensorial. Essa sensorialidade, ela não é um elemento natural dos sujeitos, como os seus corpos não são elementos naturais, eles são historicamente produzidos, é uma produção histórica dos corpos, porque é uma produção histórica da maneira como a gente consegue sentir, como a gente consegue ver, como a gente consegue perceber. Então, a questão interessante é que isto pressupõe uma certa forma de vida que se naturaliza na dimensão dos afetos. Você trouxe um elemento, eu acho muito importante ao falar, a gente percebe muito claramente, por exemplo, como um afeto central, que vai se constituindo centralmente como o horizonte fundamental das nossas relações sociais, é o medo, né? E eu acho que você levanta uma questão, acho fundamental, efetivamente, né? Quer dizer, o que significa uma sociedade na qual o medo vai se tornando o afeto político, social central. Agora, é claro, talvez uma maneira de a gente discutir isso é que isso seria inevitável, era impossível que isto não ocorresse, né? Depois que nós entramos em uma dinâmica, que é uma dinâmica na qual todas as relações de solidariedade social foram decompostas, para que nós entrássemos em um processo no qual as individualidades apareciam de maneira completamente atomizada. Isto não foi um produto dessa nova configuração da comunicação. Essa nova configuração da comunicação simplesmente acelerou esse processo, né? Porque isso foi resultado da matriz de gestão social, certo? Que vai se impondo de maneira hegemônica a partir dos anos 60 e 70, certo? Que nós entendemos como neoliberalismo, né? Quer dizer, que tem como, entre outras coisas, uma ideia central. Quer dizer, o neoliberalismo é um discurso que é baseado não na produtividade, certo? Mas baseado na liberdade como elemento constituinte, ou seja, é um discurso moral no sentido mais forte do termo, certo? E esse discurso moral, ele é mobilizado, certo? Na expectativa de que você vai, então, ampliar os fóruns individuais de decisão. Ampliando os fóruns individuais de decisão, se ampliam os fóruns individuais de decisão e de responsabilidade. Só que esses fóruns individuais de decisão de responsabilidade, eles já não fazem mais apelo à estrutura de solidariedade e resistência, porque você vai decompondo todas as outras instituições, você decompõe os sindicatos, você decompõe as associações, você decompõe as estruturas comunidades, você decompõe os territórios, certo? Para que efetivamente você crie um modelo de sociedade na qual você vai criando a impressão de que efetivamente os indivíduos são o fórum, e os seus interesses são o fórum individual de decisão. É claro, por que a gente fala de medo como afeto fundamental? Porque eu diria, o afeto fundamental de uma sociedade baseada na ilusão de que ela é uma associação de indivíduos, só pode ser o medo, não tem outro, né?
Por quê? Porque os indivíduos, eles estão... É um modelo hobbesiano de sociedade. Os indivíduos têm uma guerra potencial de todos contra todos, porque, afinal de contas, eles não têm nenhum laço de relação que lhes seja natural. Você tem um sistema de relações entre termos sem relação natural. Certo? E esse termo sem relação natural, é claro, ele vê o outro como o quê? Como um competidor potencial, como um concorrente potencial, como alguém que efetivamente eu posso tecer relações de solidariedade, mas muito instrumentais, muito estratégicas, muito locais, né? Porque, afinal de contas, se eu cair, ninguém vai me segurar, não vai ter ninguém do meu lado. Certo? Assim, se eu também não consigo, porque mas voltando àquela discussão inicial, como o horizonte da linguagem econômica conseguiu se impor como o horizonte global das nossas vidas, por todos os lados, como ele conseguiu entrar na nossa intimidade, como ele conseguiu entrar no nosso espaço de lazer, como ele conseguiu entrar no nosso espaço de entretenimento, como ele conseguiu entrar nos nossos jantares, como ele conseguiu estabelecer tutoriais para que a gente possa tirar nossas fotos, certo? Porque tudo isso pode alimenta os algoritmos, alimenta as monetizações. Nós trabalhamos para esse processo, a gente trabalha alguns trabalham gratuitamente, outros procuram monetizar, mas você percebe? É uma outra forma de relação entre subjetividade e economia. Acho que esse é um dado fundamental. E a consequência é que, dentro desse horizonte, a experiência de que nós estamos em uma situação de sobrevivencialismo, isolados, ela vai ganhando cada vez mais força. Aqui eu só terminaria dizendo o seguinte: eu costumo lembrar, veja, o que acontece nesses últimos 10 anos. Nós vamos consolidando um horizonte social que é marcado por aquilo que nós poderíamos chamar de um sistema de crises conexas. Outros autores já levantaram isso, certo? A ideia de que você tem, no nosso horizonte, uma crise ecológica, uma crise política, uma crise econômica, crise demográfica, certo? Crise social, crise psíquica, crise epistêmica, ou seja, você tem um sistema de crises que nunca se configurou dessa forma. O capitalismo é um sistema de gestão de crise, a crise é um elemento contínuo do capitalismo, mas a gente nunca teve essa articulação dessa maneira, nunca teve uma crise ecológica dessa natureza, que expunha, por exemplo, a irracionalidade completa do sistema, em preservar as condições mínimas para que nós possamos ter a vida como nós tivemos até agora, né? E não uma vida mais degradada, né? E isso impõe uma urgência e uma aceleração. E impõe também, e mais do que isso, essas crises, elas se estabeleceram como padrão normal de governo. Tecnicamente, a gente está em crise econômica desde 2008. Ou seja, a gente está em crise econômica há mais de 15 anos. Então, a crise ela não foi feita para ser superada. Ela foi feita para ser normalizada. Porque a crise permite que os governos comecem a operar várias leis de exceção, eles quebram várias estruturas de autodefesa da sociedade, certo? Porque, afinal de contas, a gente está em crise. E a gente está em crise um pouco como quem... E o que é interessante aqui, qual é o resultado dessa crise? O que essa crise produz? O que ela naturaliza? Eu queria chegar nesse ponto, porque aí eu acho que é uma maneira de responder a tua questão que você levantou sobre o medo. Ela naturaliza duas opções possíveis dentro de uma situação como essa. Ou você procura quebrar, fazer uma transformação estrutural da sociedade, quebrando aquele sistema que produziu as crises, ou você diz, esse movimento é impossível. Então, essas crises elas estão aqui para ficar. Então, se elas estão para ficar, a única forma de você gerir essas crises é admitindo que a sociedade vai se organizar agora a partir de uma lógica de guerra permanente. Certo? De guerra permanente. Porque, afinal de contas, a naturalização do processo da crise consiste em dizer, em última instância, não existe sociedade para todo mundo. Não tem sociedade, não tem espaço na sociedade para todo mundo. São setores que vão conseguir sobreviver. Então, quando a gente vê essas pessoas em redes sociais desesperadas para constituir vínculos, constituir comunidades, é quase uma lógica sobrevivencialista de quem diz, não, mas dentro desse horizonte eu preciso ter um sistema de defesa. Esse horizonte marcado por este medo de que, afinal de contas, bem, nós naturalizamos uma dinâmica cada vez mais extensiva de guerra como um elemento constituinte da vida social. A vida social vai se organizando sob uma forma de guerra civil, né? Então, ou seja, é necessário que eu consiga identificar algum elemento que tenha força que possa me defender.
né? Então, é claro, isso abre um espaço muito grande, certo, a todo tipo de comportamento, de personalidade autoritária, de comportamento autoritário, mas eu insistiria de comportamento narcísico, no sentido mais patológico do termo, mas eu insistiria, tudo isso tem uma razão de ser. E essa razão ela é muito clara, ela não é fruto de um desvio das pessoas, de um desvio dos indivíduos, ela é fruto da ausência de resposta de uma contradição social. Certo? Então a gente vai se acostumar cada vez mais com isso, enquanto a gente não tiver uma capacidade de intervenção mais efetiva nas causas que estão produzindo esses fatores. Muito bem, eu queria lembrar que o nosso microfone está aberto para manifestações, para questões também, e as pessoas que nos acompanham de forma remota, pelo canal do NIC-BR, podem enviar questões que nós vamos receber aqui para trazer também para o Vladimir Safatli. Enquanto chegam aqui as primeiras questões, eu queria, Vladimir, refletir também um pouco sobre essa dimensão do próprio neoliberalismo, que parece ter encontrado nesse ambiente da internet, esse ambiente aberto, livre, às vezes ajurisdicional, ou seja, parece talvez um complemento ideal para aquela ideia, por exemplo, do fluxo livre financeiro, da ideia da desregulamentação completa dos mercados, a própria ideia de que foi tardiamente é que os estados descobriram a necessidade de taxar, de criar impostos para essas grandes companhias transnacionais, ao tempo em que o próprio sujeito, diante dessa massa de dados, de informações, os próprios dispositivos e ambientes que acabam, de certa maneira, homogeneizando a informação. Alguém, por exemplo, que frequenta, que usa o Instagram, sabe que a impossibilidade de uma hierarquização de informações, porque tudo parece dado, tudo parece informação, o que não significa que será conhecimento, ou seja, não haverá processamento e geração de sentido a partir disso. Mas, como você comentou, quer dizer, a exposição de uma intimidade, né, aparece imediatamente depois de uma notícia, por exemplo, de um ataque na Palestina que matou nove crianças de uma mesma família. Então, é possível, de fato, a gente estabelecer critérios, estratégias, para além dessa ideia mesmo de um circuito dos afetos, mas do próprio indivíduo diante dessa massa de informações, desse fluxo contínuo, né, desse feérico de acontecimentos, ou seja, o que me intriga é um pouco essa condição do próprio sujeito, o seu exercício de subjetividade diante dessa massa de informações. Então, essa questão é interessante porque isso foi vendido de outra forma também, né? Foi vendido a partir da ideia de que nós teríamos agora, exatamente pelo fato de você ter receptores que são também produtores de conteúdo, uma ampliação das possibilidades de saber e de informação como nunca visto. Era a realização de uma espécie de sociedade do conhecimento, que não era só uma sociedade de circulação de informação, mas também uma sociedade de circulação de vivências, que também era elemento que você interage com pessoas que você nunca conseguiria interagir, você dá visibilidade para pessoas que estariam perdidos no mundo, pessoas que estavam em cidades, sei lá, muito distantes dos grandes centros, que não teriam oportunidades de poder ter uma interação mais ampla, agora elas têm. Então, você ampliou, em última instância, as interfaces da sociedade. E a promessa, que era essa ampliação das interfaces, ela seria uma ampliação das possibilidades de síntese de informação, né? Só que aí começa a valer uma ideia que, por exemplo, alguém como Andy Warhol tinha uma frase muito boa, que ele falava o seguinte: o que a repetição produz é a anestesia. De tanto você ver, você já não sente mais nada. Por exemplo, ele fazia aqueles silk screens, né, numa série que chamava Death in America, né? Por exemplo, então, acidentes de carro. Então, ele colocava 50 silk screens do mesmo acidente de carro. Ele falava, era uma maneira de você efetivamente anestesiar o processo, né? E é muito interessante como essa circulação de informações que você
que você vai descrevendo, que você descreveu, né, não só ela não tem hierarquia, quer dizer, não só você vai criando essa situação de uma certa obscenidade, consiste em dizer, eu vou mostrar uma catástrofe, ao mesmo tempo que eu vou mostrar o meu animal de estimação, eu afetivamente com o meu gato, né, enquanto depois você vê 100 pessoas que foram mortas em um acidente, um atentado, ou qualquer coisa, uma ação militar, ou qualquer coisa dessa natureza. Ou seja, isso cria uma indiferença, cria uma anestesia cada vez maior. E eu insistiria, isto é uma forma de gestão social. Eu insistiria que um dos elementos fundamentais, certo, para que você consiga uma certa coesão social atualmente, é você fazer da dessensibilização e da indiferença os afetos sociais centrais. Você levantou uma coisa interessante, Renato, quando você falou, bem, nós vimos alguma coisa mais ou menos parecida nos anos 40, com a ascensão desses regimes fascistas, certo, do fascismo histórico, certo, só que naquela época era só o rádio, mas agora nós tememos, de uma certa maneira, que alguma coisa dessa natureza esteja diante de nós, né? Eu diria, esse temor, ele não me parece que é alguma coisa superlativa, que é uma coisa que não tem sentido. Eu diria, não, há uma questão realmente profunda aqui a ser pensada, que é mais ou menos a seguinte, veja, nós poderíamos dizer, vamos perguntar que tipo de subjetividade é essa que vai se constituindo diante de nós. Uma subjetividade marcada por uma estereotipia da personalidade, porque ela sabe que as respostas de interação que ela consegue são poucas, certo? E elas são, ou seja, você tem padrões que você precisa saber seguir e você precisa saber responder, para que você não desapareça, para que você não entre na invisibilidade. Quer dizer, todas as pessoas hoje, principalmente as pessoas que cresceram dentro desse meio, sabem muito bem quais são as condições da visibilidade e da invisibilidade. Então você tem uma funcionalização da personalidade, você tem uma estereotipia, você tem um uso de uma anestesia, um uso de um certo tipo de tempo, uma capacidade de provocação, a presença como uma provocação, como assim, colocar-se diante do outro, da maneira com que o outro consiga perceber, que o outro ele não passe, porque ele está vendo milhões de coisas, que ele não ignore. Então, quer dizer, como é que você provoca? Quer dizer, como é que você puxa a atenção, mas puxa a atenção não porque você trouxe alguma coisa fantástica, que pode ser complicada de você ver, não, mas porque imediatamente é visto, e é visto assim, na sua capacidade de dialogar com os elementos já estabelecidos das gramáticas da atenção. Você percebe que é claro que você vai criando um tipo de subjetividade, que é uma subjetividade que ela é uma resposta para um padrão, uma resposta para uma função, né? Ela tem que saber responder rapidamente uma função. Bem, isso nasce em um lugar da vida social. É o tipo de subjetividade que você precisa no exército, que você precisa nas forças armadas, certo? Que você tem uma função que você tem que desempenhar, independente do que você tem que fazer, você vai ter que fazer dessa forma, certo? Então, e não é, eu insisto nisso porque não é um acaso. Vejam que coisa interessante. Vocês sabem como se desenvolveu a nossa gramática do sofrimento psíquico? Como é que se criou, por exemplo, o DSM, que é o Manual de Transtornos Psiquiátricos? Durante décadas, no século XX, você tinha vários modelos de classificação, né? Só que com a Segunda Guerra, você tinha um problema fundamental. Eu preciso saber quem consegue desempenhar uma função, quem não consegue. Eu não posso levar para o fronte um sujeito que vai ter uma crise de pânico no meio da guerra. Não tem como eu fazer isso. Então, eu preciso saber como é que cada um responde, né? E isso foi o elemento que constituiu uma convergência dos sistemas de classificação e a consolidação dos primeiros modelos de grandes manuais diagnósticos, né? Ou seja, foram as necessidades imperativas da guerra. O primeiro grupo que conseguiu estabelecer um padrão mais ou menos organizado de classificação, tinha como a sua questão central um problema de seleção humana. Quem pode ser alistado, quem não dá para eu alistar, né? Então, vocês percebem, nós estamos falando de uma sociedade que se serve dessas lógicas por todos os lados, como um elemento que passa, que sai de um setor da vida social e começa a se ampliar para a totalidade da vida social.
Nós já vimos isso em outros processos. Então, eu diria, estas dinâmicas, elas são dinâmicas adequadas a uma sociedade que vai naturalizando os padrões de comportamento de uma guerra civil como o seu elemento, o constituinte da vida social. Ali na fila, enquanto chega alguém ali para fazer a pergunta, só reforçando isso e apresentando uma outra questão, que eu acho que a gente tem essa mercantilização de todas as dimensões da vida, né? Dentro das plataformas, particularmente, porque eu não quero falar da internet como um todo, mas quero falar particularmente desses jardins murados, como você mesmo disse, nós trabalhamos gratuitamente, então somos os trabalhadores, mas somos também a mercadoria, à medida que nós somos vendidos em leilões em tempo real, que determinam aquilo que a gente vai receber de conteúdo dentro daquela plataforma, sobre o qual nós não temos gerência nenhuma, nós não temos agência sobre o tipo de conteúdo que está sendo direcionado e que tem esse cerne, o objetivo central é fazer com que a gente continue no engajamento, né, para nos manter conectado, interagindo, gerando, monetizando, e isso gera, então, o ponto que eu queria trazer, uma crise, como você mesmo coloca, uma crise do pensamento, porque tem uma crise que envolve todas essas crises da reflexão. Como a gente sai dessa, hoje, né, como a gente pode construir mecanismos para sair dessa armadilha que nós estamos colocados, porque senão também a gente tem que apresentar. E uma questão será que nós não estamos naturalizando esses modelos de negócio? Será que nós não precisamos dizer por que tem que ser assim? Será que a sociedade não deveria parar para olhar e falar o seguinte, nós queremos outros tipos de plataforma, nós queremos uma plataforma onde a dinâmica não seja postar conteúdos 24 horas por dia para ficar lá engajando numa visibilidade que, na verdade, não existe, porque ela é mascarada, não é determinada, porque a gente acha que é visto, mas, na verdade, nós não somos vistos, né? Então, como que a gente lida com isso? Então, Renata, essa questão é muito interessante. Um colega da Universidade de São Paulo, Eugênio Butti, costumava dizer, e eu acho que ele fez uma colocação muito boa, que nós trabalhamos gratuitamente para os algoritmos, né? Quer dizer, isso é uma dimensão de espoliação do trabalho que é nova, né? Você usa o seu tempo livre, né, para continuar trabalhando sem receber absolutamente nada por esse trabalho, né? Da mesma maneira como, por exemplo, todas as produções que nós fizemos, intelectuais que nós fizemos, hoje se tornaram momentos de trabalho gratuito para as estruturas de inteligência artificial, né? Que ninguém recebe nada por isso. Quer dizer, ela não cita, ela não faz nada nesse sentido, mas ela não pensa, ela utiliza o pensamento já pronto, né? Então, ou seja, mais uma vez, seria interessante que eu recebesse pelos inputs que eu dei para certas respostas da inteligência artificial, e vice-versa, e você também, todas as pessoas. Seria mais justo, mas não é isso que vai acontecer. A gente sabe muito bem que está longe de acontecer. Então, tem duas coisas que me parecem como modelos de ação. Uma delas é voltar à estrutura dos Estados nacionais e falar, não, mas essa é impossível qualquer tipo de experiência mais democrática e mais livre em uma estrutura completamente monopolizada. É materialmente impossível. Vocês viram isso há pouco tempo, a gente estava falando agora da questão de Gaza. Bem, num dado momento a gente descobriu que as redes achavam que não era o fato de ficar falando sobre isso a todo momento. Então elas foram fazendo cair as informações, né? Ou pessoas tiveram seus espaços cortados, censurados. Então as pessoas lembraram, mas olha que engraçado, não era um espaço livre. Mas claro, nunca vai ser um espaço livre se ele tem dono. Um espaço livre não pode ter dono, e tem dono, e tem donos muito claramente, que tem posições políticas muito claras, que tem intervenções no campo político e por aí vai. Então, ou seja, uma das respostas é a resposta de modelo chinês, né? Então vou criar a minha própria rede e não vou deixar ninguém entrar. É uma resposta, né? Só que eu lembraria o seguinte, bem, essa resposta ela traz todos os seus problemas também, porque, afinal de contas, quem diz que o Estado Nacional é o espaço mais democrático, bem, ele pode ser um pouco mais, porque ele é objeto de algum tipo de eleição, né? Mas, mesmo assim, a gente conhece muito bem as suas limitações. Agora, tem uma questão que está fora de circulação, e acho que faz parte
dos intelectuais, dos políticos, daqueles que pensam o problema, colocar as questões, porque eu acho que a gente está num momento onde parece que a gente tem problemas deste tamanho, e a gente tem medo de colocar respostas desse tamanho. A gente acaba tendo respostas cada vez mais mínimas, né? Exato, sendo que você tem problemas que exigem, pelo menos, que a imaginação social, que a imaginação da população possa ser colocada em circulação a partir do momento que ela entende, não, mas a gente precisa de uma ação de outra natureza. Porque eu diria assim, não é possível regular, reformar redes, não é possível, dentro desse sistema econômico. O sistema sempre vai jogar a favor dessas redes, porque essas redes elas vão se tornando cada vez mais agentes econômicos fundamentais, elas naturalizam processos de subjetividade que de uma certa maneira, adequam os sujeitos a essas exigências, certo? Quer dizer, como te falei, agora não existe mais, a mesma coisa de você lutar por uma jornada, 6 por 1, já é um absurdo, porque já quer dizer, a gente está lutando para que você tenha um dia de descanso, mas nem isso existe mais, porque vocês trabalham até meia-noite, a gente trabalha até meia-noite, só que a gente trabalha gratuitamente, a gente está dentro dessa dinâmica, e é muito interessante esse processo, porque, veja, eu diria, você vai consolidando um tipo de subjetividade que é perfeita para esse modelo econômico, porque é aquela que, eu sei que se eu parar, eu vou ser esquecido, eu sei que se eu parar eu desapareço, então precisa a todo momento produzir, eu tenho uma produção contínua, certo? E eu preciso ficar pensando, em última instância, o que o outro está procurando. Eu preciso me adequar radicalmente ao olhar do outro, certo? E mesmo que eu não saiba exatamente quem é esse outro, mas eu tenho que ficar lendo a sociedade como uma norma clara, e eu tenho que me adaptar a isso da maneira mais não problemática possível, ou pelo menos não posso mostrar nenhum problema nesse sentido. Então é claro que isso traz uma série de consequências importantes, mas acho que isso coloca um problema, que é, não é possível imaginar que um sistema de produção econômica como o nosso não produziria um espaço de sociabilidade como esse. Os dois elementos são completamente contíguos, então eles precisam ser criticados contiguamente, eles precisam ser problematizados contiguamente. Ah, mas é impossível colocar as modificações nesse horizonte, é impossível modificar nesse horizonte. Mas veja, nós estamos tão acostumados a essa ideia, que para nós no fundo é quase como a gente falasse, mas não tem muito o que fazer, a não ser tentar fazer uma contenção mínima de danos, que sempre vai ser uma contenção completamente inócua, é um pouco como as respostas que a gente tem para a crise ecológica. A gente está num país que é o maior espaço de devastação ecológica do mundo, né? De 1971 até 2022, nós conseguimos devastar 3 milhões de quilômetros quadrados. 3 milhões de quilômetros quadrados. Não há nenhum país do mundo que fez algo assim. E esse é o país onde essas questões são praticamente inexistentes. Salvo raríssimos momentos, elas são ditas. E quando você tem algum tipo de ação pública, são ações que são risíveis. Completamente irrisíveis, para o tamanho do problema, certo? São ações que simplesmente mostram a impotência, a incapacidade e a naturalização dos agentes produtores desta catástrofe. Eu só lembraria a vocês, há pouco tempo o Brasil pegou fogo, né? Ano passado a gente estava em queimadas que chegaram às grandes cidades. A próxima queimada, com certeza, você vai ter bairros de grandes cidades que foram queimados. Qual é a resposta institucional para isso? Qual foi a resposta? O que efetivamente se fez? A parte aprovar um plano safra bilionário exatamente no momento onde o país estava pegando fogo, por causa do agronegócio. Então isso mostra, quer dizer, nos tiraram a possibilidade de enunciar o que poderia ser a efetiva solução, por mais difícil que ela seja momentaneamente, mas assim, nem enunciá-la já mostra efetivamente que a gente começa mal. Então eu diria, mais uma vez, este modelo de interação social, ele é fruto de uma aceleração de um processo de concentração econômica e de organização da sociedade a partir de imperativos da ordem econômica, que ele sim deve ser criticado de maneira brutal, né, para que a gente consiga liberar a possibilidade de novas formas de interação social. Muito bem.
Nós temos aqui na sala 3 questões que parece que vão ser endereçadas. Temos questões aqui também que estão chegando pelo canal do NICBR no YouTube. Então, eu começaria aqui pedindo que as pessoas se apresentem. Acho que a Carol que está ali na primeira. Boa noite, Carol Israel, professora da UFPR. Vladimir, você tocou num ponto que eu achei muito interessante, que é esse processo de digitalização ou colonização das subjetividades a partir dessa esfera digital, né? Como se fosse o último reduto a ser conquistado pelo capitalismo, né? Então, você destacou a separação que a gente tinha anteriormente, como o liberalismo, por exemplo. E tem um autor, que é o Patrick Jagoda, que estuda jogos, que segue na mesma linha que você comentou. E ele vai dizer justamente que essa é a última esfera a ser conquistada pelo capital. E ele destaca, nesse processo de colonização das subjetividades, a gamificação como um processo dessas interfaces interativas nas quais a gente fica imerso no universo digital. E, nesse sentido, a gamificação ela traz um elemento que eu gostaria de colocar aqui no debate, que é a sociedade das metas e do desempenho, como também uma economia psíquica, né? A gente entra nessa esfera e nessa lógica do desempenho e das metas. E aí, nesse sentido, eu trago um outro autor, que é o Mark Fisher, que ele vai dizer que não existe doenças psíquicas que sejam individuais, elas são sempre coletivas de um dado momento. E ele destaca como essa sociedade de metas, né, traz, por exemplo, a depressão como esse sintoma da insuficiência generalizada, né? Então, nesse sentido, eu queria colocar aqui para vocês essa questão, né, de debater a meta, que vocês destacaram o medo, que é super importante, mas a meta também joga e opera nessa sociedade. E aí, quais são essas doenças psíquicas que vocês veem como consequência e derivadas dessa lógica? Obrigado, Carla. Acho que a gente faz uma por uma. Acho que a gente já pode fazer em bloco, né? Ixi, Sim, peraí, sim. então eu precisava anotar. Então, você pode responder essa e as próximas a gente já faz em bloco. Tá, então eu já me preparo para pegar. Mas obrigado, Carla, porque eu acho que a sua questão ela traz pontos extremamente importantes. De fato, talvez uma maneira de entender essa lógica da intimidade como última fronteira do capital seja compreendendo a diferença estrutural entre o liberalismo clássico de tipo manchesteriano e o neoliberalismo, que hoje é um elemento constituinte das nossas formas de vida. O liberalismo clássico ainda preservava essa ideia. Por quê? Porque ele imaginava que se você tirasse as instituições como o Estado, certa organização da sociedade, o livre empreendedorismo, o desejo de empreender, apareceria quase que naturalmente. E aí, bem, o que acontece? Lá pelo final dos anos 30, você tem um diagnóstico de que o liberalismo estava perdendo terreno por todos os lados. Não só porque você tinha países que entravam em revoluções comunistas, mas mesmo nos países capitalistas, você tinha um modelo que não era liberal no sentido tradicional do termo, que era a ascensão do modelo keynesiano, do modelo rooseveltiano, certo? Que você tinha um Estado regulador. Então, não era o modelo liberal que classicamente definido. Então, qual que foi o diagnóstico dessas pessoas? Que são praticamente, que é o momento que a gente conhece como o início da hegemonia neoliberal. Era, bem, a liberdade, que significa liberdade de empreender, aceitação da economia como espaço neutro, como autônomo em relação à política, em relação à vida social, e por isso uma linguagem que pode reconstruir toda a sociedade a partir dos imperativos morais, do mérito, dos imperativos morais, da capacidade de desempenhar funções efetivas e tal. Quer dizer, isto precisa ser produzido, não é naturalmente dado. Então, seria importante que você desenvolvesse processos de gestão social e psíquica cada vez mais fortes. Por isso que a educação se torna uma questão central dentro do neoliberalismo, né? Por isso que a luta nos espaços educacionais, por isso que a luta em todos esses espaços de formação da subjetiva vão ser elementos decisivos. Então, ou seja, dentro dessa lógica, nesse horizonte, onde você vai, de uma certa forma, ampliar para o eu, onde o eu ele perde todas as outras linguagens de referência a si mesmo. Então ele começa a se autoanalisar a partir da ideia. A ideia de meta é uma ideia interessante, porque é desempenho,
performance, certo? Capacidade, resiliência, certo? Eu insistiria, são valores econômicos que vão constituindo as linguagens do eu, as linguagens de autorreferência do eu. E dentro desse processo, uma consequência muito interessante, que é você muda radicalmente as formas de sofrimento. A gramática social do sofrimento muda radicalmente. Veja uma coisa interessante. No começo da década de 50, quando apareceu o primeiro manual de transtornos psiquiátricos, nós conhecemos 148 categorias clínicas. Hoje, na 5ª versão desse manual, o famoso DSM-5, nós temos alguma coisa em torno de 520 categorias clínicas. Ou seja, mais ou menos 400 categorias clínicas foram descobertas em um prazo de 60 a 70 anos. Não tem nenhum caso parecido na história da ciência desde o degelo da era glacial. Nunca isso aconteceu. Ou seja, esse desenvolvimento é completamente anômalo. Ele mostra uma ciência em crise. Para usar a ideia do Thomas Kuhn, é uma crise de paradigma, porque quando você não consegue mais descrever o seu objeto, porque você muda radicalmente de categoria a todo momento. Certo? Então você tem categorias que desaparecem do dia para a noite, outras que são constituídas, certo? Do dia para a noite também, com mudanças brutais, não são mudanças menores, são mudanças estruturais, em vários momentos. Então isso mostra o quê? Nós não sabemos mais como descrever o sofrimento dos sujeitos. Nós não temos mais uma gramática estável para descrever o sofrimento dos sujeitos. E o que foi um elemento que modificou radicalmente essa gramática? Foi o fato de que, por exemplo, até o final da década de 60, a grande categoria que era utilizada para descrever o sofrimento psíquico eram as neuroses. Elas não existem mais. Certo? Você não tem mais neurose obsessiva, você não tem mais neurose histérica, certo? Elas pelo menos não existem em boa parte, na grande maioria das clínicas e das políticas de saúde mental. Né? Então, o que acontece? Por que elas desapareceram? Porque elas não descreviam objetos nenhum? Mas seria interessante uma questão epistemológica se perguntar o que você perde quando um sistema de descrição desaparece. Porque, por exemplo, as neuroses tinham uma característica muito interessante, que elas eram uma patologia da interdição da lei, da relação entre desejo e lei, entre o proibido e o permitido. Certo? Eu tenho uma lei que é internalizada, ela produz sentimentos de culpa, essa internalização ela cinde os sujeitos, então os sujeitos eles são obrigados a jogar suas fantasias e seus desejos para uma outra cena, certo? Criando então um aparelho psíquico cindido. Né? Só que no lugar dessas patologias, o que foi aparecendo? São os transtornos depressivos e as patologias narcísicas, seja transtorno de personalidade narcísica, seja transtorno de personalidade borderline. Por exemplo, nos anos 90, nos Estados Unidos, 20% das pessoas que procuravam internação psiquiátrica eram diagnosticadas como transtorno de personalidade borderline. Qual a característica fundamental desses transtornos? Você tem um eu profundamente fragilizado, que entra numa dinâmica defensiva, isso num caso, né, no caso dos transtornos de personalidade narcísico e borderline, porque, afinal de contas, entre outras coisas, não seria estranho, numa sociedade que exige muito do eu, que recoloca o eu como um elemento constituinte de decisões, mas agora em um espaço de desagregação social profunda. Então você começa a ter reações, que são reações profundamente defensivas, de um eu completamente fragilizado. Ou você tem essas reações que já não organizam-se mais sobre a forma do conflito entre o permitido e o proibido, mas se organizam sobre a forma do conflito da potência e da impotência, né? Do possível e do impossível, como é o caso dos transtornos depressivos, porque não é mais essa figura, há uma lei que me impede de enunciar meu desejo, mas essa lei também me constituiu, então tem uma ambiguidade na relação à lei.
Essa ambiguidade faz com que, ao mesmo tempo, eu a deseje e eu lute contra ela. E toda essa instabilidade, ela vai produzindo uma série de reações de cunho neurótico. Não é mais isso, certo? Porque, afinal de contas, você está num espaço onde o que a vida social fala é: se você não conseguiu, a responsabilidade é sua. Você tinha todas as condições, ninguém te impediu, como empreendedor, não há nenhum impeditivo que você quebre algumas normas, constitua alguns outros horizontes de ação. Então, nesse horizonte, o que acontece? Os sujeitos eles vão se defrontando com uma patologia da insuficiência, e não mais uma patologia da interdição, um drama da interdição, uma patologia da insuficiência. Então, vocês percebem? Essa mudança na subjetividade produz necessariamente também uma mudança fundamental nas nossas gramáticas do sofrimento. Por quê? Porque o poder, ele não funciona só impondo uma norma. O poder funciona gerindo as margens, né? Ele não funciona só falando o que é normalidade. Ele funciona principalmente definindo como é que você aparece no campo do patológico. Muito bem, então vamos passar aqui a esse bloco nós temos 2 perguntas aqui, e temos também 2 perguntas que foram feitas pelo canal do UnicBR no YouTube. Então a gente vai fazer esse bloco. Perfeito. Eu vou primeiro, acho que agradecer a realização desse espaço, dessa atividade, desse debate, acho que está ótimo. Por mais tempo e mais espaços assim, acho que seria muito bom no FIB. Eu sou Alexandre Arnes Gonzalez, estou como pesquisador bolsista no IPEA e eu integro o DIRACON. A questão e a reflexão que eu queria colocar, pensando o tempo que a gente tem agora, inclusive, para encerrar essa atividade e o espaço, eu acho que vai um pouco na seguinte indagação. Considerando esses processos que tensionam, essas bases materiais ideológicas que tensionam e produzem essa subjetividade, onde é que está aonde tem espaço ou sobre quais elementos é que é possível um processo de organização social para justamente se contrapor a essas forças tensionadoras e produtoras dessa subjetivação. Ou seja, longe de estar perguntando aqui sobre uma receita de como se organizar e enfrentar o processo, acho que é uma indagação do tipo: a fábrica no século XIX, no capitalismo, também tinha uma mecânica muito similar, ou assim, a respeitar do seu tempo e tudo mais, de ficar executando comandos em que o trabalhador tinha que operar sobre uma escala de produção. De certa maneira, as extensões de plantações no período colonial sobre as pessoas escravizadas também. Mas desse processo, dessa exploração e dessa violência, houve um espaço de organização e de produção de uma revolução, e revoluções, que de alguma maneira enunciavam ou prometiam uma transformação, inclusive um outro mundo possível. Então, diante do cenário de hoje, aonde se vê essa possibilidade e, de certo modo, colocar onde é que está a tarefa de um partido político, de um sindicato, de um movimento social para contrapor esse aceleracionismo e essas tensões? Obrigado. Muito bem. Só em complemento a essa questão, temos a questão aqui também, que foi feita pelo canal no YouTube, do Matheus Vinícius Lima, que está muito nessa direção também, que é exatamente, Vladimir, sobre se é possível, de fato, uma mudança estrutural na sociedade diante dessa naturalização plena dos conflitos, né, dos desencaixes sociais, enfim. Boa noite, meu nome é Elizabeth, eu sou da Câmara dos Deputados. E, bom, professor Vladimir, que deleite, né? Que fecho de dia maravilhoso. Eu ficaria aqui horas ouvindo o senhor. É uma fala muito exclusiva mesmo. E, bom, a Renata roubou minha pergunta, porque eu ia perguntar qual era a saída para isso. Então, assim, a minha questão o senhor falou no medo, né, como uma engenharia que está levando a gente realmente a esse individualismo exacerbado, que está destruindo aí esse tecido, né, essa teia social. Eu identifico muito a questão, e aí essa minha pergunta, né, até que ponto a vaidade não é um elemento concorrente aí, ou que está até mais forte na construção realmente dessas realidades, identidades virtuais
e esse desejo de estar online o tempo todo, porque eu vejo essa sociedade narcísica, né? Antigamente, eu acompanho muito essa coisa da personalidade narcisista, que é diferente do narciso em si, mas eu acho que as duas coisas se unem, né? Tanto o transtorno de personalidade narcisista, de você realmente fazer a manipulação e querer sugar tudo do outro, como a própria, realmente, vontade de você se ver e estar se vendo no espelho o tempo todo como um fator muito constituinte dessa subjetivação que a gente está vendo. E como eu trabalho no Congresso Nacional e terminei o meu doutorado analisando os discursos dos deputados e as representações dele no debate da proteção de dados, em que eu vi como é que os deputados representam as Big Techs, né, na sua fala, em função dessa coisa da captura das mentes, e aí esse foi o meu trabalho. Então, eu queria saber do senhor qual é o papel, então, dos políticos, porque realmente uma das conclusões que eu tive no doutorado é de que o alinhamento é muito forte, a influência política dessas Big Techs, ela está, inclusive, na própria narrativa, no discurso, né, no nível da própria fala, que é o máximo, digamos assim, do cognitivo. Não sei se eu fui clara, né, mas qual o papel dos políticos nessa engenharia toda? Muito bem. Muito obrigado pelas questões, Vladimir. E só para complementar com a última questão que está aqui, que veio pelo canal aqui do NIC-BR, é do João Guaraná, da Universidade Federal da Bahia, ele é estudante, e ele discute, ele questiona exatamente isso, né? Quer dizer, a ideia dessa crise permanente é a crise não como um problema pontual, mas como um projeto, de fato, né? E isso conjugado à ideia de uma gestão também do medo, nesse medo provocado socialmente. E ele está especialmente preocupado com a sobrevivência, né, dos jovens e da arte e dos artistas nesse cenário. É uma questão muito ampla, né, e eu sei que articular tudo isso em 5 minutos, né, vai ser um grande desafio. Tá, então vamos lá. Primeiro, a primeira pergunta, obrigado pelas perguntas, são perguntas realmente muito, muito interessantes. Eu diria o seguinte, quando você pergunta, afinal de contas, como é que a gente pode organizar socialmente as forças de contraposição, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode realmente pensar. Uma delas é a seguinte: a primeira condição para isso é poder enunciar nosso desconforto. Poder enunciar, por isso eu acho que o título também termina com colisão. É poder partilhar nossas colisões, enunciar nosso mal-estar e enunciar nosso desconforto. Porque, ou seja, você descreveu muito bem, olha, esse processo que você falou, se eu entendi bem, esse processo que eu descrevi, lembra muito a essas divisões sociais do trabalho, esses processos de alienação no campo da fábrica, certo? Que a gente imaginava que estava num certo horizonte do desenvolvimento capitalista. Mas eu diria, o fato é que nós descobrimos que a fábrica, hoje, ocupa o mundo inteiro. O mundo se tornou uma fábrica. A lógica da fábrica, ela é a lógica de todas as relações sociais atuais, inclusive as relações de nós com nós mesmos. Por isso que eu falo, essa questão da esfera da intimidade como o último estágio de conquista do capital, ele conseguiu com isso levar a fábrica para dentro do seu quarto, para dentro da sua sala, para dentro da sua cozinha, para dentro do seu banheiro, ou seja, ela conseguiu quebrar os espaços de não conexão com essa dinâmica de produção. Então, se isso é verdade, a sua colocação é interessante, porque você fala, não, mas houve dinâmicas de resistência, de organização, é verdade, houve. Por que ela está difícil agora? Eu tenho uma leitura desse processo, que é mais ou menos a seguinte: ela só pôde esse desconforto só se transformou em ação política quando um setor da classe trabalhadora olhou para o mundo e falou: este não é o nosso mundo, nós não temos lugar aqui, não dá para se integrar aqui, certo? Eu não me reconheço nessa religião, não me reconheço nessa noção de família, não me reconheço nessa noção de Estado, nessa noção de nação, nessa noção de... Não me reconheço em nada aqui, né? Então, assim, não me reconheço, então, o que eu estou fazendo aqui? Então, assim, daí essa desidentificação se tornou uma condição fundamental para a emergência de uma subjetividade política. Eu tentei falar isso de uma maneira meio torta, talvez, quando eu escrevi esse livro sobre o circuito dos afetos, eu falar que o desamparo era o afeto político central, né?
Teria maneiras, acho que mais diretas de falar, mas eu demorei alguns anos para entender isso, né? Mas, de qualquer maneira, porque a ideia era mais ou menos essa. Essa era a condição. Porque eu não vejo a classe intelectual e ninguém, a gente não tem nenhuma condição de fazer normativamente, falar como as organizações de resistência devem ser e onde elas devem surgir. Eu acho isso, inclusive, é um crime de lesa majestade. Quer dizer, essa não é a função da teoria, fazer isso. A função da teoria é outra. É quando isso acontece, eu falo, olha, está vendo? Dá para fazer. É possível acontecer. Né? A gente não consegue antecipar, né? Isso, e seria equivocado imaginar que seria possível antecipar. Mas uma coisa que a gente consegue fazer é sustentar essa certeza de que, efetivamente, ninguém, numa sociedade onde você tem um desconforto tão grande, onde você tem um sofrimento tão grande, é impossível que a sociedade continue, enquanto sociedade, por muito tempo, dessa maneira, né? E aí, a outra questão que também foi levantada, que era não só sobre o que a classe política pode fazer, mas também se levantou uma questão se, afinal de contas, a vaidade não era um elemento constituinte dessas dinâmicas, digamos, de afetos sociais. Eu lembraria o seguinte, quando a gente fala das personalidades narcísicas, né, é que normalmente a gente tem uma leitura quase moral desse processo. É muito engraçado como uma série de categorias morais vão entrando na nossa psicologia. Mas seria importante a gente entender, ela é uma personalidade completamente defensiva, no sentido de que ela está em colapso, você tem o enfraquecimento do eu, isso é um processo que já tem mais, quer dizer, nos anos 30 você tinha também um diagnóstico parecido, e lá, inclusive, que essa ideia de que, bem, todo eu é uma constituição narcísica problemática. Não existe narcisismo bom e narcisismo mau. Todo eu, por quê? Porque o narcisismo é baseado na estrutura projetiva do pensamento, necessariamente. Você projeta para fora de si as contradições que eu já não sabe mais como lidar. Essas contradições, elas são encarnadas em sujeitos. Quer dizer, você, é claro, você age como se você estivesse agindo numa grande imagem de si por todos os lados. Mas isso é o último estágio defensivo do eu. E não tem eu hoje que não tem esse destino. Então, a gente fica com uma tarefa interessante, que é como pensar outras formas de organização da vida psíquica que não estejam tão vinculadas a essa ideia de individualidade, tão vinculadas a essa ideia de egoidade, que no final das contas é o que nos faz sofrer, né? Então, acho que tem uma reflexão importante a ser feita. Agora, sobre a função da classe política, veja, eu diria o seguinte, a classe política hoje não é uma parte da solução, ela é uma parte do problema. Ela é um eixo fundamental do problema. E eu gostaria de falar isso só da classe política, daqueles que não de uma certa maneira, se identificam com as nossas bandeiras, mas não, mesmo aqueles que são parte das nossas bandeiras. Por quê? Porque nós perdemos nossa linguagem política. Eu insisto nisso, a esquerda perdeu a sua linguagem. Ela usa a linguagem dos seus oponentes hoje. Então ela não tem o que oferecer enquanto ela não reconstituir sua linguagem, certo? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, qual a última vez que vocês ouviram a palavra autogestão da classe trabalhadora? Deve ter sido quando vocês passaram por um centro acadêmico, né? Só, mais nada. Ou seja, isso sumiu, isso vira quase uma brincadeira, uma ingenuidade, certo? Então é claro, num horizonte como esse, dizer, a primeira função da classe política seria reconstituir a nossa linguagem de luta e fazer essa linguagem circular por todos os lados, ao invés de ficar operando no nível mais baixo de demandas possíveis nos últimos 200 anos desde a Revolução Francesa, né? E por fim, sobre a questão do colega, se o que esperar sobre os jovens e os artistas, né? Eu diria o seguinte, eu acho, bem, primeira coisa, esse problema não é um problema só de juventude, de infância, porque trata-se de um modelo de sociabilidade que é fornecido para todo e qualquer sujeito que procura uma sobrevivência social, já que a sobrevivência social hoje está muito vinculada à visibilidade social, né? Mas o que diz respeito à classe artística, eu acho que sim, abre-se um momento de profunda politização das artes, porque, afinal das contas, um dos elementos fundamentais da arte é a crítica dos regimes de visibilidade e de sensibilidade, a crítica dos modelos
de sensibilidade e de visibilidade. Então, ela se torna um eixo central nesse horizonte, onde um esgotamento das nossas gramáticas de luta, elas se fazem sentir. Muito bem. Vladimir, muito obrigado por sua disponibilidade, por esta noite. Eu que agradeço a todas as perguntas. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Agora eu queria passar a palavra para a Renata, para ela fazer o encerramento desta sessão. Não, muito obrigada, Vladimir, por ter compartilhado suas reflexões, suas buscas, né, de compreender essa realidade tão complexa que a gente está vivendo aqui no nosso fórum. Obrigada, Messias, e obrigado a todas e todas. E amanhã, às 9 da manhã, começamos novamente. Obrigada. Obrigado, gente.